encontrar o seu pecado para se arrepender, o seu pecado vai encontrar você para te matar. Arrependei-vos, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O reino dos céus não foi feito para pecadores que não se arrependem. Cristo Jesus não errou, não falhou, nunca pecou. Veja, o livro de Isaías 53:9 vai dizendo: deram-lhe uma sepultura com a dos ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido o quê? Injustiça, nem houve qualquer engano ou inverdade em sua boca. Mais uma vez, Isaías 53:9, o profeta Isaías está dizendo que Cristo, ele foi o quê? Perseguido, humilhado, foi preso, foi morto, mesmo assim não cometeu pecado. Mas pergunta, igreja, se a Bíblia está dizendo que uma pessoa santa, a morte não tem poder sobre ela, então como é que Cristo, sendo santo, nunca cometeu pecado algum, a morte teve poder sobre a vida dele? O que trouxe a morte até Cristo? Quem foi que matou Cristo? Essa pergunta é que eu faço à igreja. Quem vive pecando é apanhado, é pego pela morte. Amém? Então, se Cristo nunca pecou e a morte não tem poder sobre Cristo, a pergunta que eu faço é: quem matou a Jesus? Quem matou a Cristo? Porque tem de haver pecado para que o pecado tenha poder e legalidade sobre o justo. É Cristo nunca pecou. Então quem matou a Cristo? Será que foi o diabo que matou a Cristo? Será que foram os demônios que mataram a Cristo? Amém? Dando sequência, 1 João 3, versículo 5, olha o que vai dizendo, abra. Se não puder abrir, aponta. 1 João, capítulo 3, versículo 5. Olha o que vai dizendo. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. O homem justo se manifestou para tirar o pecado, nosso pecado de nós. E esse homem justo, nele não há pecado, em Cristo não há pecado. E veja, igreja, Mateus capítulo 27, versículo 3 ao versículo 4. Veja, Mateus 27, versículo 3 ao versículo 4. Veja o que vai dizendo. Então Judas, o que o traíram, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, tirando sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. O que nos importa? Isso não tem nada a ver conosco. Veja, Judas Iscariote, um dos discípulos de Cristo, uma das pessoas que tinha todo o direito de dizer assim: eu convivi com ele, eu o entreguei nas mãos dos inimigos, e não me arrependo nem um bocado de haver entregue a esse Cristo ali, porque eu já vi ele cometendo pecado. Amém? Eu convivi com ele, eu sentei onde ele sentou, eu comi no mesmo prato que ele comeu, eu deitei, dormi debaixo do mesmo teto onde ele deitou. Judas era um dos discípulos mais próximos de Cristo e era o responsável da área financeira. Todo o dinheiro caía nas mãos de Judas Iscariote. Veja, Judas agora, depois de ter traído Cristo, é o mesmo que foi ter com os anciões, com os príncipes, dizendo assim: eu pequei, eu entreguei um homem inocente, alguém que nunca pecou, isso é, eu convivi com ele, eu estava próximo dele, e esse homem nunca cometeu pecado algum. Eu estou entregando uma pessoa que nunca cometeu injustiça.
o arrependimento veio. Amém? E quem dá testemunho a respeito da pessoa de Cristo é um dos discípulos que viveu a vida muito próximo de quem? Da pessoa do Senhor Jesus. Amém? Versículo 19 do mesmo livro. Versículo 19. Olha o que vai dizendo. E estando ele sentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Amém? Veja, a mulher de Pilatos, durante a noite, ela teve uma visão, e nessa visão, a pessoa que estava nessa visão era Cristo. E a mulher de Pilatos está dizendo para seu marido: não condene esse justo, não põe a tua mão sobre esse justo. Esse homem não pecou, não errou, não cometeu crime algum. E durante a noite eu sofri pelo fato de condenarmos o quem? Um justo, um homem que não cometeu pecado algum. Amém? Dando sequência, versículo 23 no mesmo livro, a versículo 24, veja. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado, seja crucificado, seja crucificado. Versículo 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Amém? Veja que Pilatos fez o quê? Eu também, assim como minha esposa, não encontramos mal, crime, pecado neste homem. Eu lavo as minhas mãos do sangue desse homem. Isso é, não quero ter problema com Deus que fez os céus e a terra. Porque Cristo Jesus era um homem justo. Amém? Dando sequência, Lucas 23, no seu versículo 41, veja. Lucas 23, 41. Olha o que vai dizendo. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Amém? Versículo 47. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era o quê? Era justo. Amém? O que aconteceu, igreja? Pegaram na pessoa de Cristo Jesus, o Nazareno, pegaram nesse homem justo e foi crucificado. Veja que as palavras que nós lemos agora, essas palavras de reconhecimento, amém, a respeito de Cristo como homem justo, sendo um homem justo, veio depois das palavras, das últimas palavras que Cristo Jesus proferiu quando estava na cruz. Cristo disse: está consumado. E ele, na cruz do Calvário, ele expirou. O Pai recebeu o Espírito do Filho. E veja, o céu escureceu, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. As pessoas que haviam morrido ressuscitaram. A terra começou a abrir, terremoto na hora. Os homens que o crucificaram disseram: verdadeiramente este homem era justo. Nós matamos um justo, nós crucificamos um justo. Amém? E veja, igreja, se nós fazemos leitura no livro de Lucas ainda e em Mateus, nós vamos reparar que Cristo Jesus foi crucificado. À direita de Cristo está um homem, e à esquerda dele está um outro homem. O homem da esquerda está criticando Cristo, está falando com Cristo. O homem da direita está dizendo para o homem que está na esquerda: ouve, esse homem não cometeu crime algum. Ele está a pagar um preço por crimes, por pecados que ele não quer, que ele não cometeu. Mas nós, de forma justa, estamos aqui na cruz porque
porque verdadeiramente nós quebramos a lei, nós pecamos, nós erramos, mas esse homem é justo. Ele não cometeu crime, está pagando por um preço que ele não tem de pagar, porque não há pecado nele. E esse homem completa: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Cristo lhe respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Entenda, igreja. Aleluia, meu Deus do céu. Veja o que gera a santidade, antes que a gente venha compreender quem matou a Cristo. Veja o que gera a santidade, o que atrai a santidade. Com quantos anos Cristo Jesus morreu? Cristo morreu com 33 anos. Diga assim comigo: a terra não suporta o homem justo. Você entendeu? Duas coisas têm de acontecer. Quando o homem está buscando a santidade, quando o homem está entrando no santo dos santos, quando o homem está se entregando para Deus, alcançando a santidade a 100%, Deus é obrigado a recolher essa pessoa. Você entendeu? Deus é obrigado a recolher essa pessoa. A nossa terra não está preparada para suportar homens santos. A terra não está preparada para suportar homens justos. E veja, estamos falando de um homem que morreu aos 33 anos e teve simplesmente, unicamente 3 anos de ministério. 3! Por que Cristo Jesus só levou 3 anos e meio de ministério? Por quê? Cristo Jesus não poderia mais viver na terra, meu querido. Aonde Cristo Jesus passava, sem abrir a boca, os mortos ressuscitavam. Aonde Cristo Jesus passava, sem falar nada, o paralítico levantava. Aonde Cristo Jesus passava, os milagres aconteciam, os prodígios aconteciam. Meu querido, a multidão daquela época não tinha os olhos dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei, não. Eles tinham os olhos focados unicamente a Cristo. Por isso é que os inimigos de Cristo foram se multiplicando. Os homens, isso é, os doutores da lei conheciam a lei, mas não tinham a santidade. E Cristo conhecia a lei, mas tinha a santidade. A santidade, igreja, fez com que alguém, mesmo Cristo tendo muito tempo de vida na terra, 33 anos apenas, a santidade fez com que alguém teria de olhar para ele e dizer assim: não, eu tenho de me recolher, eu tenho de tirar esse homem da face da terra, porque a terra não vai suportar. Amém? Veja, se Cristo não fosse crucificado, Cristo Jesus viveria até os dias de hoje. O único ser humano que estaria na terra até hoje. A morte não poderia matar Cristo, nunca. E veja, não é a morte, o espírito da morte que se levantou quando Adão e Eva pecaram contra Deus. Não é aquele espírito que se levantou lá atrás no Éden, que matou Cristo. Não. Cristo é justo, nunca cometeu pecado. Neste caso, alguém superior a Cristo, o injusto, teria o poder de matar o outro justo. Satanás olhava para Cristo e se questionava: como é que eu vou tirar essa pessoa da terra? Os demônios olhavam para Cristo. Eu acredito que enquanto Cristo estava na terra, no inferno tinha reunião todos os dias. Estavam cansados já prepararam todo tipo de armadilha. A mulher mais bonita já não enviamos nada. Vamos fazer então o quê? Esse homem, se continuar na terra e chegar até o século 21, estamos fritos. Alguém tem que remover esse homem da terra. Vamos fazer como para poder lhe matar? Como? Imagina um espírito da morte dizendo para o diabo: matei Caim, matei Adão, matei Eva, matei Salomão, matei Sansão, matei Belcano, Sicário, mas esse homem não consigo lhe matar. É o único homem que nasceu em carne humana, que eu não tenho poder sobre ele. Amém? Então quem foi que matou a Cristo? Foi o próprio Pai.
Não foi o espírito da morte que se levantou lá no Éden, quando Adão e Eva pecou. O próprio Pai, o Deus fogo consumidor, o Deus Jeová, era o único que tinha todo o poder para recolher o filho da terra, porque tratava-se de um homem que nunca cometeu injustiça, um homem que nunca pecou. E a palavra é clara: o pecado gera o quê? A morte. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Pergunta: Cristo cometeu pecado? Não. Cristo consumou algum pecado? Não. Se não consumou, não tem legalidade a morte sobre o justo, sobre o santo. Igreja, entenda: se você buscar a santidade como você nunca buscou, você não vai se preocupar com os feiticeiros que se levantam contra a tua vida. Vão se levantar, vão morrer, vão se levantar, vão morrer. Ou se converte ou morre. Só tem duas opções, não, três: se converte, desiste ou morre. Amém? E se tiver um feiticeiro no nosso meio, pega a esferográfica agora, meu nome, escreva ali: Álvaro Emanuel Coelho. Vou repetir para você entender mesmo bem. Se não escrever, mentaliza: Álvaro Emanuel Coelho Galvão. Escreva: nascido dia 8 de abril de 1983. Amém? Ok. Se o teu pacto é pequeno, procura um feiticeiro maior que você, procura um soba, seja para quem for, porque você achar que está num grau mais elevado, me procura e diz assim: mata esse pastor, domingo não pode mais pregar. Vai lá, eu te dou essa liberdade. Depois vem pegar o microfone e dar testemunho. Amém? Vem contar aqui o que aconteceu, em nome do Senhor Jesus. Amém? Entenda, igreja? É perca de tempo. Pessoa que fica lutando: me bruxaram, a Tala me pregou. Tala quê? Você que é cristão, a Tala pegou você como cristão. Você é endemoniada. Você que é endemoniada. Como é que Tala vai pegar um homem justo? Uma pessoa que carrega Cristo dentro dele. Como é que a bruxaria vai pegar o corpo de quem vive em santificação? Não há caminho para isso. Amém? Veja o livro de Salmos 91. E você memorizar o Salmo 91. É tanto problema na vossa vida que até os padres, as madres, os vossos pastores vos ensinaram Salmo 23 e 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, cheio de pecado, mas está a recitar o Salmo 91, pensando que assim vai receber vitória. Mentira isso! Você pode ler o Salmo 23, Salmo 91, 15 vezes, 12 vezes. Se você não lutar para viver uma vida em santidade, a tua leitura mesmo só é em vão. O tempo que estás a gastar ali a ler Bíblia, Salmo, é à toa. Amém? A santidade não pega. A santidade não. A feitiçaria não pega quem vive em santidade, mas pega quem não vive em santidade. Conhece a Bíblia e lê a Bíblia. Você pode ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, pode ler os salmos e dominar todos os salmos, memorizar. Se não viver em santificação, entenda, a bruxaria vai matar você. Amém, igreja? Amém. Veja o que aconteceu com a pessoa de Cristo Jesus. Cristo Jesus não cometeu nenhum pecado. Veja o livro de 1 João 2, versículo 1. 1 João 2, versículo 1. Veja o que está dizendo, 1 João 2,1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, justo. Jesus Cristo é o justo. Amém? Hebreus 4,15. Hebreus 4, versículo 15. Hebreus 4, versículo 15. Olha o que vai dizendo. Hebreus 4, versículo 15. Porque não temos um
nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Glorifica o Cordeiro, igreja. Em tudo foi tentado.